pequenas notáveis ou nem tão pequenas, já que muitas são grandes e conhecidas, a gente está falando das small caps, empresas que fazem parte da Bolsa, mas não do Ibovespa. A Bolsa tem 328 empresas, mas no Ibovespa, o índice, são só 66 que representam 80% do mercado. Outras 78 integram o índice de small caps, muita empresa importante nesse grupo. Outra característica é que muitos desses papéis que voam abaixo do radar do Ibovespa costumam subir mais, bem mais, do que as ações das grandes empresas que você sempre ouve falar. Small caps, afinal de contas, não significa empresa pequena e nem lucros pequenos. Você vai ver que tem muita rentabilidade entre essas companhias. O Cafeína de hoje vai mergulhar nessas pequenas gigantes. Ações que chegaram a subir 20%, 30% no primeiro semestre. Roda a vinheta que o Cafeína está no ar e nosso portfólio está impossível. Amiguinhos e amiguinhas, uma quarta-feira, chegamos ao meio da semana, o que já não tivemos grandes coisas de sustos essa semana, então estou bem feliz, Doni. Muito bem, Sam, então o programa de hoje, que foi um assunto também sugerido por quem acompanha este programa, vamos colocar aqui no nosso telão. Olha só, estamos falando de small caps. Muita gente se interessa a respeito disso. O que acontece? Enquanto entre as blue chips, as principais ações que fazem parte do Ibovespa, as recomendações se concentram em alguns papéis, as carteiras sugeridas de small caps dos bancos e corretoras costumam ser muito mais pulverizadas. Esses papéis normalmente são para turbinar portfólio de ações, já que, com um risco maior, oferecem a possibilidade de ganho mais alto também. Olha só aí na tela a respeito desse índice, o índice Small Cap. São 78 ações que compõem o indicador. A variação no ano tem sido de uma queda de 20,7% contra a queda do Ibovespa de 19,1%. Então, especificamente esse ano eles estão andando um pouco mais próximos. E aí, quando a gente fala de small caps, vamos citar algumas empresas. A Via Varejo, por exemplo, é uma rede com valor de mercado de 10 bilhões de reais e ela faz parte do índice small caps da B3, assim como a Azul, CSN, Uzi Minas e outras. Não são tão pequenas assim, portanto. São small, mas não tão small assim. Em geral, são caracterizadas e definidas como small caps as companhias com menor liquidez em bolsa e, obviamente, menor valor de mercado. Normalmente, se considera small cap uma empresa que vale entre 300 milhões e 2 bilhões de dólares. O critério para a B3 é o seguinte, tem o índice lá, small cap. Quem pode entrar no índice? No índice Bovespa tem as empresas que vão lá e dão 80% do volume. Em valor de mercado dão 85%. A small cap é quem não está nisso. Há casos de empresas que são small caps e passam a blue chip. Então, a gente tem um exemplo aí bastante emblemático, que você gosta muito dessa empresa, que é a Magazine Luiza. O papel da empresa aí fez 3 anos 18.000% de valorização. A pulverização das carteiras no mercado tem razão de ser. Não é só uma questão de preferência do gestor. Segundo a Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, conhecida como Ambima, uma carteira de small caps não pode ter uma ação que ocupe uma das 10 primeiras em peso do Ibovespa. E embora ações que estão de 11º ao 25º lugar no índice possam entrar, elas não podem representar juntas mais do que 15% total de portfólios. E a gente vai falar bastante disso, porque o que acontece? Das 78 ações que compõem o índice de small caps da B3, só 7 tiveram desempenho negativo em 2019. Olha só. A maior queda foi da Gafisa, que tem o código GFSA3, foi uma queda de 43%. Tá certo? Agora vamos comparar small caps com Ibovespa. Estamos falando de 2 índices com grupos de empresa bem diferentes, como a gente mencionou. Olha o que aconteceu ao longo do ano passado, 2019. No ano passado, o índice small caps subiu 57%, enquanto o Ibovespa subiu 30%. Então, o Ibovespa acaba tendo em seu conjunto aquelas empresas que são maiores, que têm alguma estabilidade adicional também, mas as menores
em momentos positivos, disparam com maior agilidade. E aí a gente está vendo uma conjuntura de estabilidade macroeconômica naquele momento, os investidores tiveram mais incentivo para comprar as ações de menor capitalização, 2019 era aquele o cenário, e como de costume, nas altas elas sobem com uma velocidade acentuada, e isso é importante também para a recuperação, que a gente olha o passado, mas está evidentemente analisando também o que pode acontecer no futuro. Sami? Volatilidade é o nome do jogo. Tem gente que fala, volatilidade é vida, isso é besteira, mas não é. A teoria inteira de finanças se baseia em risco, não é sobre retorno. Se fosse retorno, é simples. A ação que promete mais, você põe tudo e sai pro abraço, como diria o grande filósofo, seu boneco da escolinha do professor Raimundo, vai pra galera. Agora, o que acontece? Tem risco, então a gente sempre está fazendo métricas de risco. A Small Caps vale, primeiro, para diversificação, porque o risco nunca é isolado. Então, olha, talvez essas empresas se comportem de forma bem descolada dos outros. Então é bom, porque não adianta, diversifica, mas se é tudo igual, a hora que quebra um ovo, quebra a todos. E a outra questão é isso que você falou. Por ter risco, você pode ganhar bem mais que o índice, então é algo que precisa ser analisado. E o pessoal costuma sempre pedir para a gente falar a respeito de nome de empresa, né? Especifica, a gente está falando de um índice, mas... Dê nome aos bois. Vamos pegar exemplo e nós fizemos isso. Então vamos dar uma olhada na primeira empresa que a gente vai citar, analisar aqui, é a Camil. O que acontece? A Camil é uma assídua frequentadora do grupo de small caps promissoras, representando o setor de alimentos. Nos primeiros 6 meses do ano, a empresa subiu na expectativa de que a receita será beneficiada pela crise do coronavírus. O primeiro TRI teve um crescimento de quase 30% no lucro da empresa, então já foi uma primeira avaliação. Passando mais tempo em casa, as pessoas acabam cozinhando mais, compram mais alimentos básicos e isso fez a ação da Camil subir 18% no ano. Então, nós temos aqui uma espécie de raio-x da empresa. Vamos colocar na tela. Temos aí, ó, a Camil, então o código é CAML3 na Bolsa de Valores, ela é do setor de alimentos, o lucro do primeiro TRI, como eu falei, quase 30% e a alta das ações, 18%, sabe? Vale a pena dizer que, claro, risco maior em geral. Empresa de alimento, ela tem o que a gente chama em economia de uma baixa elasticidade. Então, as pessoas são pouco sensíveis a preços e também por ser arroz, por exemplo, que é um dos produtos principais da Camil, você não vai comer menos arroz ou mais arroz de acordo com a renda. Talvez até o contrário, né? Você começa a ganhar muito dinheiro, que nem certos apresentadores do Invest News, que não sou eu, a pessoa fala, eu não quero mais arroz, eu quero arroz de 102 grãos, um vem da Nova Zelândia e faz o arroz do Doni, que é famoso, e a paella do Doni, que poucas pessoas comeram, com muitos camarões, lagosta, lagostim e todos os frutos deste mar, dos 7 mares. Muito bem, a alta nas ações da Camil acompanham o boom de vendas dos produtos que eu estava falando, que é justamente o arroz e feijão, nos 15 primeiros dias do isolamento contra o coronavírus, com as pessoas fazendo aquela maluquice de correr, vai faltar alimento, fazendo estoque. Essa alta aconteceu não só no Brasil, mas também no Uruguai, no Chile, no Peru, onde a empresa tem forte presença no mercado. A alta de 30% dos lucros no primeiro trimestre ocorreu com um avanço também da receita em quase 20%. As vendas cresceram em todas categorias de produto, com destaque aí pelo que eu falei com arroz. Como a Camil produz alimentos básicos, ela obviamente é menos afetada por incertezas aí na demanda. As pessoas precisam comer com ou sem pandemia. E mesmo numa crise, o produto aí continua bem. Mesmo que não repita o desempenho do primeiro trimestre, as vendas devem continuar subindo no ano, de acordo com a previsão da empresa. Home office, mais pessoas em casa, cozinhando em vez de comer na rua, e tudo em tese se beneficia a Camil, porque em casa você faz muito mais arroz e feijão do que a pessoa que pode escolher um chefe por dia. E aí o que acontece? Além de falar das empresas, nós vamos para tentar identificar melhor a tendência, a perspectiva, analisar pontos positivos e negativos no horizonte, tá? Então a gente fez aqui um raio-x inicial da Camil e vamos entender um pouco mais a respeito dos pontos positivos da empresa e do horizonte onde ela atua. A Camil está na bolsa desde 2017. É dona das marcas Açúcar União, Coqueiro, Arroz Camil, Namorado e outras. Também é dona de uma fábrica de ração de animais, Pet Food, no Chile. Aqui no Brasil, as maiores vendas são de feijão. Para o exterior, de arroz.
Com a inauguração de 2 novas fábricas em 2019, a empresa reforçou a produção sem aumentar os lucros. A Camil aumenta a produção, que compensa as margens pressionadas. Além disso, a empresa está com caixa reforçado, um reforço de 1,3 bi de reais, captados para garantir liquidez e pagar a compra dessa pet food que eu falei no Chile. E para a gente colocar em perspectiva, é bom entender alguns riscos, ou melhor, os pontos fracos. Olha só, embora seja um grande player no mercado, a Camil não teve muita força nos últimos anos para determinar preço devido à demanda mais fraca e economia em recuperação. Vende muito, mas commodity, de alguma forma, margem pequena, 4,6%. No ano passado, a margem caiu quase 2/3. Esperava-se que subisse esse ano, mas aí, Covid na cabeça, freou a expectativa. Em 2019, a empresa registrou um prejuízo trimestre após trimestre, com gastos para a compra da empresa SLC Alimentos, dona da marca Namorado, por 300 milhões de reais, e também teve margem de lucro mais estreita. Se as vendas tendem a subir, por outro lado, o desemprego mais alto e a queda na renda da população afetam a receita, já que ela tem alguns produtos premiums. Então, em geral, aquele arroz basicão consegue, mas se quiser um melhor, que tem margem melhor, perde. Então é por isso. Camil ainda é afetada, de certa forma, pela alta do dólar, que é a moeda usada nas cotações das matérias-primas. Além disso, corre o risco de paralisar a produção devido ao Covid. Um mês atrás tinha 23 funcionários infectados. Doni. Perfeito. Vamos dar uma olhada então na próxima empresa agora. Olha só. Muito bem, então a gente está falando da Sanepar. Você está vendo aqui na tela, Sanepar, o código SAPR3, uma empresa de saneamento, teve um lucro que cresceu 17% no primeiro trimestre e as ações tiveram uma alta de quase 17%, sabe? Pois é, a alta no ano acompanha a boa expectativa com a empresa, que abastece de água 345 dos 399 municípios do estado do Paraná, fornecendo serviços de coleta e tratamento de esgoto a outros 179 serviços diante do novo marco do saneamento. Saneamento e água fazem parte dos chamados monopólios naturais, com demanda garantida, contratos de forma geral protegidos da inflação e receita mais ou menos estável, mesmo em momentos de crise. O novo marco de saneamento já foi aprovado na Câmara, estimula a formação de consórcios entre municípios para água e saneamento básico. O modelo atual é criticado pelo excesso de pulverização, com cada município negociando o contrato com regra e modelo próprio. Isso vai facilitar a expansão da Sanepar a mais municípios. O potencial disso para a empresa dá para ver na diferença entre o fornecimento de água, no qual tem 80% do mercado local, e o saneamento, em que fornece a menos da metade dos municípios paraenses. Doni. Muito bem, vamos agora então aos pontos fortes, os pontos interessantes no horizonte da empresa. Olha, mesmo com o coronavírus, a companhia oferece um dividend yield de 4%. O lucro do primeiro trimestre mostrou boa geração de caixa. O congelamento dos reajustes por 3 meses aplicado ao setor de saneamento como parte das medidas contra o coronavírus deve custar 500 milhões de reais. A companhia não é pouca coisa, mas isso será compensado mais adiante. E a Sanepar recentemente levantou 200 milhões de reais junto ao BTG Pactual para capital de giro e também para reforço de caixa. Olha só, vou pedir para pôr na tela para falar agora dos pontos fracos. Aumento da inadimplência, perda de receitas pela isenção de tarifas para os mais pobres e redução do volume consumido devem sim afetar os próximos balanços, ainda que não esteja de certo quanto. A influência política, até pouco tempo atrás, era considerada um grande problema na empresa, que não conseguia repassar os custos para as tarifas. Apesar da promessa de reajuste mais para frente, sendo a Sanepar de capital misto, um aumento elevado pode acabar barrado, já que o governo do Paraná controla a empresa. E se o marco do saneamento vai beneficiar a companhia, propostas como a de proibir cortes de serviço em atraso vão impactar o caixa. Pandemia, o cara falou, não pode cortar, mesmo se não pagar. Tem uma questão social,
pode até ser defendida, mas no bolso do acionista isso pode pesar. Muito bem, então aí os pontos de cautela, vamos para a próxima empresa, tá aí na tela, Marfrig, mercados aquecidos que nem o coronavírus conseguiu derrubar, dólar alto e uma gestão azeitada. A combinação ajudou a Marfrig a ter a segunda maior alta do primeiro semestre entre as small caps. É a segunda maior produtora de proteína animal e disparou na bolsa. Vamos dar uma olhada no raio-x aqui da companhia. O código é MRFG3 na Bolsa de Valores. É do setor de alimentos. O lucro teve um crescimento impressionante e as ações subiram 27,5%. Sami? Nada mal. A alta no ano repercute o salto no lucro das empresas nos últimos trimestres. De outubro a dezembro de 2020, os 32 milhões positivos reverteram a 1,2 bilhão de prejuízo do mesmo período em 2018. Já no primeiro trimestre, os 32 milhões significaram, como o Doni mostrou agora há pouco, os 643% de alta em relação ao ano anterior. Vamos para os pontos fortes então. A Marfrig é a segunda maior produtora de proteína animal do mundo, dona de marcas como Montana e Bassi. A produção de proteína animal tem sido um dos setores mais resistentes ao efeito do coronavírus na economia. A recuperação da economia chinesa e dos Estados Unidos, para onde vão 70% das vendas, ajudou a receita da empresa a resistir à queda do Ibovespa. No balanço, a companhia ressaltou outro fator que ajudou a impulsionar a ação: um recorde na redução das despesas financeiras e um custo menor da dívida. As plantas da Marfrig têm sido menos vulneráveis ao coronavírus do que empresas como a JBS, que foram mais afetadas. Além disso, as exportações do setor como um todo cresceram 8% no primeiro TRI, com um aumento proporcional nos preços. E com exportações em dólar, a Marfrig também lucrou com o dólar mais alto. Por fim, por exportar para a China, a empresa conta com um comprador voraz. A China paga 34% a mais e ajuda a compensar a queda no consumo no Brasil. Pois é, você está vendo, né, Doni? A gente falou da Marfrig, alimentos, da Camil Alimentos, da Sanepar, água, né? Saneamento, né? Saneamento. Então você vê que são small caps mais de setores aí mais estáveis, mais inelásticos. Mas como tudo, tem ponto forte, tem ponto fraco. Recentemente, a revista The Economist colocou a Marfrig entre as empresas que compram soja e gado de áreas com desmatamento. Com o aumento das pressões no exterior contra justamente o desmatamento, a Marfrig fica vulnerável a várias coisas. Por exemplo, a boicotes, não só a Marfrig, como o agronegócio brasileiro. Recentemente, alguns supermercados europeus já colocaram a empresa na lista de fornecedores indesejados. Além disso, ainda que menos vulnerável, a empresa também corre riscos na produção com o coronavírus. E o valor de mercado da Marfrig tem uma forte variação no ano. Em 2018, valia 3,38 bilhões, só 6% a mais do que em 2007, quando ela estreou na bolsa. Deu um salto para quase 7 bilhões em 2019 e esse ano foi a 9,2 bilhões, Doni. Impressionante esses números, essa montanha-russa, mas o importante é que pelo menos ali de 2018 para cá foi bastante ascendente, porque ficar de 2007 a 2018 praticamente estável, sem ganho, né? Ao longo de todo o período, quando você olha o ponto inicial e final, não é muito interessante. Vamos então falar da próxima empresa. A gente costuma citar muito aqui o nome Via Varejo, e não é à toa. A companhia hoje é uma das prediletas dos analistas, com números que sustentam o otimismo dos investidores. Aumento das vendas online, uma forte participação nas lojas físicas, um baixo múltiplo no seu valor de mercado comparado com as concorrentes e, mais importante, um amplo espaço para crescer. Tudo isso junto faz da Via Varejo um investimento que sobe até no meio da crise, uma alta impressionante. 36% no ano. E você está vendo aí então o código VVAR3, o setor é o varejo, evidentemente. Um primeiro trimestre que teve 13 milhões de reais em lucro e as ações até agora com essa alta que você está observando. Sami? A gente até fez um especial sobre varejo, tem aí, quem quiser olhar depois, que a gente compara bastante, fala muito da Via Varejo, fala da Magazine Luiza, quem quiser dar uma olhadinha. Mas enfim, com um valor de mercado de 9 bilhões, a empresa é dona nada menos que Casas Bahia, que Ponto Frio, que Extra, a VV Atacado e a Bartira.
O lucro de janeiro a março reverteu parte do prejuízo de 50 milhões no primeiro trimestre de 2019. Esse ano, as ações chegaram a cair 63% se a gente pegar aquele vale, o ponto mais baixo. Em março, aconteceu essa tragédia, mas depois subiu 74% em abril. Por vários anos, e até um ano atrás, o papel vivia uma apatia com os conflitos no seu comando. Então, decolou 200%. A alta nesse semestre segue acompanhando essa mudança, que é um grande gatilho nos preços, trazendo a empresa para uma participação no varejo online. A gente falou isso, que é condizente do seu tamanho. Se você pegar o valor de mercado da Via Varejo com a Magazine Luiza, você vê aí essa diferença que a gente está tentando explicar aos poucos. Olha só, do ponto de vista de aspectos positivos no horizonte, a companhia estava comendo poeira no quesito transformação digital, mas veio com grande agilidade recuperando o abismo que existia e hoje já está muito mais adequada, está melhor posicionada. Com isso, a Via Varejo driblou o cenário inicial catastrófico do coronavírus, entrando de cabeça nas vendas online, que cresceram 48,6% no primeiro trimestre. Também levantou 4,4 bi no mercado para reforçar o caixa durante a crise. E um grande fator que também impulsiona o papel foi a compra do controle da Via Varejo pela família Klein no ano passado, resolvendo anos de indefinições no comando do grupo. A família Klein que foi a criadora, fundadora das Casas Bahia. Pontos para atenção. Apesar do crescimento online, a empresa não está imune ao Covid. Continua com muitas lojas fechadas, como em Porto Alegre, em outras cidades do Rio Grande do Sul e também em cidades do interior paulista. No primeiro trimestre, a pandemia custou 90% do que era o lucro previsto, que foi 10 milhões. No segundo, o baque deve ser ainda maior no balanço, já que as lojas em muitas cidades, muito mais cidades, ficaram aí fechadas em abril e maio. Por fim, o crescimento do desemprego, a perda de renda, são fatores que impactam o varejo e, por conseguinte, a Via Varejo. Eu acho que o resumo de tudo isso que a gente está falando, no início Small Caps como um todo e agora os nomes dessas empresas em particular, é que é preciso conhecer bem o papel, é preciso saber o potencial, em certo sentido também, e ter paciência. É claro, né? Você precisa disso. A boa escolha não garante um sucesso imediato, mas no longo prazo, se a empresa é boa e dá lucro, o investimento se torna mais atrativo e a perspectiva é mais positiva também. Então, Small Caps estão entre os elementos que você que investe em bolsa precisa saber. É um segmento bastante interessante, tem até mesmo o ETF, que replica o índice Small Caps. A gente vai falar em algum programa a respeito dele, mas eu tenho algumas Small Caps na minha carteira. Não sei se você tem também, Sami? Gosto de Small Caps, porque eu vejo, apesar do risco maior, eu vejo algumas vantagens, não só em potenciais altos, mas principalmente em diversificação. Se você se ater ao índice, tem muitos setores que talvez tenham um peso muito pequeno, que não seja suficiente para diversificar. Então, não esqueça os pequenos. Pequenos, porém, nem tanto, porque não tem nenhum pequenino na Globo. Errou! Onde? Na bolsa. Na bolsa, eu olhei para sua cara, eu achei que estava em um momento no Jornal Nacional, não estava, estava aqui no Cafeína, que é muito melhor, e tudo isso é culpa desse chá. Por que falaram? Você não pode entrar com... Porque não pode mostrar marcas, Doni. A minha camiseta é do Invest News, inclusive é uma reclamação para quem fez essa camiseta, que eu paguei caríssimo, que já está meio esmaecida. Para quem fez ou para quem lavou? Não, para quem fez, não pode lavar a camiseta, lavou na máquina. Mas depende do que você coloca para lavar ela. Eu coloquei o quê? Não é uma camiseta Highlander que vai resistir. Não, usei 3 vezes, só porque eu uso todo dia. E Cafeína também está no chá, esse chá que não quis nos patrocinar, então não vou falar a marca que é. Se um dia nos pagarem, quem sabe falaremos, Doni. Então acho que é isso. Vale olhar. Espero que vocês tenham gostado. Tem gente pedindo fundo imobiliário também, a gente vai tentar produzir.
que mais? Tem recado? Tem muitos pedidos. Você tá com um belo lenço. É uma gravata ou é um lenço? Não, isso italiano. É um lenço italiano. Eu não vou revelar o segredo desse lenço, senão vai acabar toda a mágica. Esse não fala português, viu? Não Se fala eu revelar, português. acaba com a mágica da televisão. Parla italiano esse lenço. E dos personal stylist por aí. Exatamente. Beijo. Tchau, tchau.